Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Tática de Combate a Incêndio. Hoje nós vamos falar da segunda parte do assunto água no combate a incêndio, certo? Bom, os objetivos da instrução. Primeiro é saber o que é o golpe de arite e como minimizá-lo. E segundo, compreender a importância da linha de resfriamento. Eu vou falar separadamente de cada um desses tópicos, tá? Bom, primeiro o golpe de arite. O golpe de arite define-se como uma variação abrupta na pressão causada por uma alteração brusca de velocidade do fluido que passa por uma tubulação. O caso mais clássico de golpe de arite é o fechamento súbito de válvulas em um sistema hidráulico, pois ao realizar essa manobra, o fluxo do fluido é interrompido repentinamente, gerando aumento exagerado de pressão, inicialmente no ponto onde ocorreu o fechamento, e logo em seguida terá reflexos em todo o sistema, gerando deformidades e até mesmo rompimento de tubulações, além de avarias nos dispositivos instalados, como as bombas hidráulicas, por exemplo. Então, o golpe de arite está relacionado a um fechamento rápido de uma válvula no sistema hidráulico, que vai causar, assim, uma variação abrupta na pressão desse sistema. Esse fechamento rápido pode ser ocasionado pela mangueira, por exemplo, pelos guichos, fechamento rápido dos guichos, ou por uma admissão, uma expedição qualquer da viatura. Tá? Ou o fechamento também de uma das bocas do divisor também vai acontecer o golpe de arite. Lembrando que o golpe de arite ele sempre vai acontecer. Existem maneiras de minimizá-lo, mas de nunca evitá-lo. Perfeito? Bom, no primeiro caso aí nós temos uma válvula cerrada, ou melhor, tem em espanhol aí, né? Uma válvula fechada e tem aí uma pressão estática atuando. Quando a gente abre essa válvula, a água começa a passar, certo, por esse duto, pode ser uma mangueira, porém, se eu tenho um fechamento repentino, tem um aumento de pressão naquela área e esse aumento de pressão ele vai repercutir por todo o sistema. E como minimizar o golpe? Nós temos duas maneiras, né? Ou a gente baixa a vazão, através do anel regulador de vazão do nosso esguicho, ou a gente fecha o registro mais lentamente. No combate ofensivo, trabalhamos com alta vazão na aplicação de pulsos longos de alta vazão, e é necessária atenção plena no momento do fechamento dos esguichos. Falei a respeito disso na aula de técnicas, falei que é até a parte mais importante da instrução, porque o fechamento rápido do registro, nesses casos, pode comprometer a sua operação, você pode danificar o corpo de bomba. Geralmente, os sistemas hidráulicos que são mais atingidos são os mais frágeis, como mangueiras. Então, quando você faz um fechamento muito rápido desse, a mangueira tende a romper, tá? No combate defensivo, quando necessitamos realizar combate com grande alcance e utilizamos altas vazões, ou seja, você precisa aplicar um pulso longo de alta vazão, mas você quer um alcance maior, o neblinado estreito não está suficiente, então você quer fechar mais ainda a amplitude do esguicho. Você pode fazer isso sem problema, porém você também tem que ter bastante atenção em virtude dessa alta vazão para fechar esse esguicho lentamente. Perfeito? Então, existem maneiras de a gente minimizar o golpe, tá? De evitá-lo não tem como, tá? E temos duas maneiras, ou baixando vazão ou fechando o registro mais lentamente. Lembrando que no combate ofensivo a gente vê isso muito claramente. Para a gente fazer um pulso que tem uma abertura e fechamento muito rápido do esguicho, a gente precisa estar trabalhando numa vazão baixa. Em contrapartida, quando a gente trabalha na vazão alta, a gente precisa fechar o esguicho bem lentamente. Certo? Vamos lá falar de linha de recirculação. O esguicho utilizado atualmente pelo CBMERG foi projetado para funcionar sob a pressão residual de 100 psi, aproximadamente 7 bar. E para imprimir essa pressão à água, a bomba centrífuga da viatura precisa atuar com alta taxa de rotação por minuto. A alta taxa de rotação aumenta a produção de calor através do atrito entre os componentes da bomba centrífuga. Como no combate ofensivo, o esguicho fica mais tempo fechado do que aberto, esse fenômeno aquece a água que fica parada dentro do corpo de bomba, podendo provocar o superaquecimento da mesma. O aquecimento exacerbado da água no interior do corpo da bomba é prejudicial aos componentes da bomba. De acordo com o fabricante das viaturas de combate a incêndio, a bomba operando com todas as saídas fechadas por alguns minutos poderá aquecer a água a ponto de danificar o elemento de vedação da bomba, ou seja, o seu selo mecânico. Além disso, caso o fluxo de água seja liberado após esse aquecimento,
poderá ocorrer um choque térmico nos componentes da bomba, tendo em vista que a água admitida na bomba estará mais fria que a água que já estava parada no interior dela. A água aquecida dentro da bomba também pode provocar queimaduras graves, caso alguém entre em contato quando alguma expedição for aberta. Para evitar esse problema, faz-se uso da linha de recirculação. Certo? Bem, a linha de recirculação é uma linha auxiliar que é montada a fim de manter a troca da água no interior da bomba, retardando o aquecimento exacerbado e prolongando o tempo de operação. Essa linha é montada a partir de uma das expedições e deve ser conectada a uma das admissões. Bom, como que é isso na prática? Antes de prosseguir aqui. Vamos considerar que a viatura ela tenha duas expedições, certo? Em uma expedição no combate, você vai colocar a mangueira de 2,5, a expedição por padrão é de 2,5 polegadas. Então você vai colocar a mangueira de 2,5 uma expedição, de quantas forem necessárias, e o divisor, mangueira de 1,5 para fazer o seu combate. Tá? Na outra expedição, você vai colocar mais uma mangueira de 2,5, mas essa mangueira de 2,5 ela vai voltar para uma linha vai voltar para a admissão da própria viatura. Eu sei que as viaturas do tipo AT, elas têm uma admissão na parte traseira, que é também de 2,5, que é muito simples, facilita muito o trabalho. Você conecta uma mangueira de 2,5 e uma expedição e conecta novamente na admissão. Tá? E aí, essa linha de recirculação é uma linha que foi feita para essa água ficar circulando dentro do... Desculpa, é uma linha que foi montada para essa água ficar circulando do tanque para essa linha, certo? Porém, existem viaturas que não têm uma admissão de 2,5 polegada. Tem uma admissão de 1,5 polegada, por exemplo. Então, o que é feito nesses casos? Conecta-se um divisor nessa admissão de 1,5 polegada. A saída do divisor conecta na admissão de 1,5 e a admissão do divisor de 2,5 é conectada na mangueira. Você vai me perguntar, pô, capitão, por que não usa uma redução nesse caso? É porque o próximo trecho explica. Porque não é somente fazer a conexão dessa mangueira na admissão. É necessário fazer o controle também da vazão, fazer o controle da quantidade de água que vai retornar para o tanque. Vamos ler aqui o trecho. Por limitações estruturais dos tanques das viaturas, quando utiliza-se uma linha de recirculação feita com mangueiras, a vazão de recirculação não pode ser elevada quando sob alta pressão, devendo ser reduzida através da abertura parcial da válvula de admissão. Ou seja, vou considerar o exemplo da viatura AT. O AT, do lado dessa boca de admissão, tem uma alavanca. Tá? Uma alavanca de abre e fecha. Então o que a gente faz? Quando a gente monta a linha de recirculação, essa alavanca fica mais ou menos em 1/4 aberta somente. Por quê? Porque se eu deixar ela totalmente aberta, eu vou estar trabalhando basicamente com 2 expedições de 2,5. E eu vou ter que forçar muito a barra da minha viatura para fazer com que a pressão que vai chegar na ponta da minha mangueira seja suficiente. Na verdade, eu vou estar fazendo força para 2 expedições. Então, a minha intenção não é essa. Eu quero colocar a linha de recirculação somente para fazer a água girar ali dentro. Então, eu vou deixar a minha admissão com 25% de abertura, tá certo? Somente, para que essa água ela tenha somente ela passe somente por um pequeno trecho dessa admissão, tá? E por isso justifica a utilização de um divisor nas admissões com 1,5 polegada. A gente utiliza um divisor, ou em viaturas também onde eu não tenho admissão de 2,5 polegada, mas eu não tenho essa regulagem, eu posso utilizar o divisor, usando uma redução e o divisor, e eu faço uma regulagem, certo? Com a alavanca de abertura de fluxo do divisor, eu abro só um pouquinho essa alavanca, mais ou menos em 25%, para essa água retornar para o tanque. Mais uma vez, por que eu preciso desse divisor? Por que eu preciso desse controle desse fluxo? Porque se eu não tiver esse controle desse fluxo de retorno da viatura, você concorda comigo que se eu aumentar a pressão na viatura, eu vou estar aumentando a pressão para 2 linhas de mangueira? Para as duas, porque na verdade tem 2 saindo, uma de recirculação e uma de combate. Tá? Então, eu reduzo o fluxo de água dessa linha de recirculação para que a pressão que eu admitir na bomba seja quase que 100%, mesmo a gente sabendo que não vai ser,
seja quase 100% para a linha de combate, tá certo? Senão você vai estar sobrecarregando desnecessariamente a viatura, tá bom? Finalizando, caso a viatura não possua válvula de admissão, válvula na admissão, o divisor deve ser... Opa, tá errado aí, tá? Desculpa. O divisor deve ser utilizado para fazer o papel de limitador da vazão. Ok? Bom, é muito importante trabalhar com a linha de recirculação, tá certo? Os operadores de bomba, de maneira geral, eles utilizam as válvulas bomba-tanque e tanque-bomba já abertas para fazer uma circulação dentro do corpo de bomba, porém, mesmo assim, se faz necessário a utilização de uma linha de recirculação para ter mais um caminho aí para a água percorrer para que ela não fique tão quente. E na prática, como é que funciona isso? Quanto tempo dura, mais ou menos, um combate, né? Instruções que a gente aplica no complexo de ensino, instrução Coronel Sarmento, a gente ministra instruções que duram a manhã toda, a tarde toda. Então, a água ela começa a ficar numa temperatura alta após umas 4 horas, mais ou menos, de treinamento, tá? Claro que depende muito da temperatura do dia. Se tiver muito sol, aquela água naturalmente vai estar um pouco mais quente, então, quando dá as 3 horas e meia de exercício, a água já está um pouco quente. Mas, assim, você pode tranquilamente fazer um trabalho... e isso é utilizando pouca água, sem estar admitindo água nova, tá? Utilizando pouca água, só treinando pulsos, etc. Então, a gente não consegue gastar água toda de uma viatura. Então, a duração fica mais ou menos em torno disso daí, de umas 4 horas de exercício. Claro que você percebeu que está muito quente a água, é bom você segurar a onda um pouquinho, se possível, ou troca a viatura ou abastece essa viatura com água mais fresca, certo? Água mais gelada em temperatura ambiente para fazer esse equilíbrio térmico aí. Tudo bem? Bom, finalizada essa aula. Eu espero que os senhores tenham gostado. Essa foi a nossa última aula dessa semana. Qualquer dúvida que os senhores tenham, pode me perguntar lá no fórum de dúvidas, tá bom? Um abraço.